Gauranga, Jaya Shri Gauri Shri Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos, por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor Nitai Gaura Premanande Hari Haribo. Jai Srila Prabhupada. Lento do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 15, Sarvabhauma Bhattacharya oferece praçada ao Senhor, verso 174. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Ashpani Jadipa Shanti Javana Sihamaha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça esse Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Vamos ouvir. Taiti Kabramanda Yatimukta Haya Tabu Alpahari Krishneramani Nahilaya. Da mesma maneira, se um universo esvazia-se devido a que as entidades vivas libertam-se, isso é muito insignificante para Krishna. Ele não leva isto muito a sério. Ananta Aishwarya Krishnera Vaikunta Dhama Taragada Kai Karanatvi Jaranama. O mundo espiritual inteiro constitui a opulência ilimitada de Krishna. E existem inumeráveis planetas Vaikunta lá. As águas ao redor de Vaikunta Loka são tidas como o oceano causal. Tate Base Mayalanananta Brahmanda
Gadakaite Basejanarai Purnabanda. Maya e seus ilimitados universos materiais encontram-se nesse oceano causal. Na verdade, Maya parece flutuar como um pote cheio de sementes de mostarda. Tarai karai na sherani na himani, aiti eka anda na she krishneira na hihani. 2 milhões de sementes de mostarda que flutuam nesse pote. Aliás, 12 milhões de sementes de mostarda que flutuam nesse pote. Se perde uma semente, a perda não é nem um pouco significativa. Analogamente, se um universo é perdido, isso não tem importância para o Senhor Krishna. Sabha Brahmanda Sahaya Dimayara Hoya Shaya Tathapi Namani Krishna Kichwa Pachaya. Mesmo que todos os universos e a energia material Maya sejam destruídos, Krishna nem leva em consideração a perda. Isto para não falar na perda de um universo que é como uma semente de mostarda. Kotika madeno patiracha giyaichi mari Sadaishwaryapati Krishna Ramaya Kipakari. Ao perder uma cabra, o dono de milhões de vacas dos desejos não fica preocupado com a perda. Krishna possui em plenitude todas as 6 opulências. Se a energia material inteira é destruída, que tem ele a perder? Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Porque tem milhões de vacas suráveis. Perder uma cabra não significa nada, né? Tudo isso o Sr. Chaitanya está falando para Vasudeva Datta, que é uma encarnação de Prahlada Maharaj, para ele ver como que não adianta esse tipo de coisa. Eu assumo o pecado de todo mundo para todo mundo se libertar. Não é assim. Sejamos exemplos e devotos rendidos a Krishna, que muita gente vai se libertar. Porque libertar todo mundo para Krishna não é nada. Não significa nada. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1. O advento do Senhor Krishna, introdução. Verso 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vrajam Stishtam Padaikena. Vrajam Stishtam Padaikena. Yataiva Ikena Gacchati. Yataiva Ikena Gacchati. Yatahatrinina Jalukaivan
Yatatrina Jalokaivan Dehi Karma Gatim Gata Dehi Karma Gatim Gata Vrajam Stishtam Padaikena Yathai Vaikena Gacchati Yatatrina Jalokaivan Dehi Karma Gatim Gata. Tradução, vamos repetir. Assim como alguém que anda pela estrada, firma um pé no chão, e depois levanta o outro, ou assim como uma lagarta, numa planta, transfere-se de uma folha a outra, e então abandona a anterior, Alma condicionada, aceita outro corpo, e então abandona o antigo, Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. É através deste processo que a alma transmigra de um corpo a outro. Na hora da morte, de acordo com sua condição mental, o ser vivo é carregado pelo corpo sutil, que consiste em mente, inteligência e ego, para outro corpo grosseiro. Quando as autoridades superiores decidem que espécie de corpo grosseiro a entidade viva receberá, ela é forçada a entrar nesse corpo. E assim, automaticamente abandona seu corpo anterior. As pessoas de mentalidade tacanha, que portanto não têm inteligência para entender esse processo de transmigração, julgam-se certas de que, quando o corpo grosseiro acaba, a vida termina para sempre. Essas pessoas não têm cérebro para entender o processo da transmigração. No momento atual, faz-se grande oposição ao movimento Hare Krishna, que é chamado de movimento de lavagem cerebral, entre aspas. Mas o que acontece, na verdade, é que os supostos cientistas, filósofos e outros líderes dos planetas ocidentais não têm cérebro nenhum. O movimento Hare Krishna está tentando elevar esses tolos, iluminando sua inteligência para que possam tirar proveito do corpo humano. Infelizmente, devido à ignorância crassa, eles tratam o movimento Hare Krishna de movimento de lavagem cerebral. Eles não sabem que, sem consciência de Deus, a pessoa é forçada a continuar transmigrando de um corpo a outro. Devido a seus cérebros diabólicos, eles serão forçados a aceitar logo depois uma vida abominável e praticamente nunca serão capazes de libertar-se da vida condicionada à existência material. Explica-se muito claramente neste verso como ocorre essa transmigração da alma.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham Jena bhutale swayam rupa kadat mahyam Dadati swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Bate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Brajam Tishtam Padaikena Jadai Vaikena Gachati Yadha Tirina Jalokaivan Dehi Karma Gatim Gataha. Assim como alguém que anda pela estrada firma um pé no chão e depois levanta o outro, ou assim como uma lagarta numa planta transfere-se de uma a outra folha e então abandona a anterior, a alma condicionada aceita outro corpo e então abandona o antigo. Tem gente que acha que é um exagero ou das escrituras ou dos devotos emancipados, maduros, dos pregadores, quando se refere à ignorância crassa, como o Prabhupada bem colocou aqui, que esses líderes, esses assim chamados filósofos, cientistas, vivem nesse mundo material e, consequentemente, colocam todos sob a ótica da sua visão, ou seja, uma visão de ignorantes na mais profunda escuridão da ignorância. Por que isso? Por quê? Porque a grande maioria avassaladora dessa classe de homens influentes na sociedade humana não tem conhecimento transcendental, não tem conhecimento verdadeiro, conhecimento puro. Então, quando se fala que se trata de tolos, Andaneiva Nyamanadhyatanda, como fala o Katha Upanishad, que são cegos guiando cegos, tem gente que fica brava, tem gente que esperneia, não aceita. Mas a verdade é que o que pode ser uma pessoa que jura que é esse corpo e que quando ela deixa esse corpo, quando ela morre, fenece, que acabou tudo, pronto, essa foi a vida. Como nós podemos ver algum sentido nisso? Não, Prabhu, eles são religiosos, eu sempre ouço eles falando assim, olha agora, fulano de tal, está lá no céu olhando por nós. Ou então, são tão orgulhosos, tão inflados numa bobagem, num conhecimento mínimo, limitado, que falam, Deus precisou de um grande poeta, então chamou Castro Alves. Deus precisou de um grande arquiteto, então chamou Niemeyer. Deus precisou de... E assim por diante. Deus precisa de alguém
Essas coisas que fazemos aqui nesse mundo material são o que, gente? São o que? Cara na cara, retorno para crite, utite. Tudo que a gente pensa que faz aqui, quem está fazendo é a natureza material. Tudo que a gente consegue colocar na prática aqui, só conseguimos pela misericórdia de Krishna. Se isso não acontecer, se Krishna não outorgar essa misericórdia, se não der essa inteligência, não acontece nada. Não acontece nada. Então é muita estupidez isso. Muita estupidez. Nós temos que aceitar essa verdade, que um homem desprovido de conhecimento transcendental, ele é um cego. Um homem desprovido do conhecimento de que não é esse corpo, é a alma. E depois do entendimento de o que é a alma. E depois o entendimento ainda mais confidencial, mais profundo, qual é a relação dessa alma com a alma suprema, que é realmente quem controla tudo e quem é a causa de todas as causas. Um homem desprovido desse conhecimento é um tolo, é um cego. Então não é exagero. Não é exagero. Avidya mantara vartatmanaha swayam jira pandita manyamana. Esses supostos autoproclamados líderes influentes na sociedade humana, que estão presos nas garras da ilusão, que são desprovidos de conhecimento transcendental, são cegos guiando cegos. Quem aceita isso, ouve e segue, vai se dar mal. Porque o que eles estão defendendo, apregoando, mostrando como meta, como caminho, não passa de escuridão da ignorância, ilusão. São mudas, são tolos. Nós temos que ouvir Budas, sábios, as pessoas realmente inteligentes. E aqui nós estamos ouvindo o que Srila Prabhupada está esclarecendo para todos nós. Que devido à influência dos modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, a alma presa no corpo sutil feito de mente, inteligência e ego falso, produz um novo corpo. E quando esse corpo aqui já não serve mais para buscar os seus intentos, Krishna misericordiosamente, através de suas autoridades, quando as autoridades superiores decidem que espécie de corpo grosseiro a entidade viva receberá, ela é forçada a entrar nesse corpo e assim automaticamente abandona seu corpo anterior. Então assim ela troca de corpo. Assim ela troca de corpo. Em última instância, sempre é misericórdia de Krishna, porque Krishna está satisfazendo o desejo do tolo. Krishna está dando uma chance para ele continuar mastigado, continuar tentando ser feliz, desconectado com a fonte da felicidade, continuar concluindo os seus sonhos, planos inacabados. Se Krishna não fosse bonzinho assim, não fizesse isso, também eu ia criticá-lo. Então Krishna não interfere no livre-arbítrio e deixa a alma à vontade. Porém, por outro lado, como Krishna realmente está mais interessado no nosso bem último, Shreya Uttama, ele dá as escrituras, Shastra, ele manda o seu devoto puro vir aqui
vem do mundo espiritual aqui, a alma liberada, para ensinar como é que se sai dessa prisão material, guru, e dá uma série de representantes desse guru para pregar para o mundo inteiro esse conhecimento transcendental e levar a missão da alma liberada a cabo. Aí alguém entende isso e passa a fazer isso, aí esses tolos falam assim: lavagem cerebral. Ué, só faz isso, abandonou tudo, parou com tudo para fazer isso aí só. Isso é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é fazer com que o mundo inteiro, que nem boi, acompanhe como uma boiada submissa, esses tolos que estão na frente dizendo que a meta última da vida é dharma, arte e cama. É ter uma religiãozinha meia boca, ser religioso de barganha com Deus, que só procura Deus para pedir coisas materiais, para desfrute material, dharma. É fazer carreira material, ganhar muito dinheiro para ser um disputador muito, assim, destacado, arta, e ser um exímio desfrutador, mokama, desfrutador dos sentidos, como aquele gordinho que deita na piscina e fala: existe vida mais barata aí do que essa, mas não presta não. É assim. Essa é a mentalidade do tolo. Essa é a mentalidade da nossa liderança. Essa é a influência deles sobre todo mundo. Aí quando chega alguém que é a alma liberada, a Nitya Siddha, que é o santo, a alma pura que Krishna mandou aqui para tirar a gente dessa ilusão, e alguns entendem sua mensagem e começam a segui-lo, lavagem cerebral. É uma pena ou não é essa loucura? E é uma ignorância ou não é? E como já viemos repetindo esse tempo todo, toda a alma é eterna, perpétua, imortal e primordial, onisciente. Ela não morre quando o corpo morre. A Joli Tyahacha Shatoja Murano, Nahanatera Nyamane Sharire. Enquanto alguém não compreender isso e viver de acordo com isso, entender isso, ela vai ter que ficar experimentando repetidos nascimentos e mortes, logo experimentando Sadjani Jamasu, diferentes experiências com bem e mal em diferentes espécies de corpos, porque é assim que funciona e não é de nenhuma outra maneira. Devido ao quê? Devido a Karananguna Sangwasya, a associação com os modos da natureza material, com as modalidades de ignorância, perde a vida humana, paixão, se mantém como um ser humano tentando concluir seus planos inacabados, ou bondade como um ser humano um pouco mais favorecido materialmente, karmicamente, ou um semideus, mas tudo isso é prisão, tudo isso significa Kamatmakan Jena Sharira Bando, trocar de corpo como se troca de roupa, porque se está preso em diferentes níveis de microprisão, corpo, e macroprisão, o universo específico onde tal alma aparece. Ou num planeta celestial superior, ou num planeta intermediário como a Terra, ou no inferior. Infernal.
resultado de não se estar ouvindo e seguindo a pessoa certa para entender que a alma é eterna, mas ela tem que passar por essa experiência de troca de corpos enquanto ela não estiver transcendentalmente situada e entendendo realmente qual é o propósito da vida humana para alcançar uma plataforma de transcendência, de liberação, Mukta Sanga Sajayate, de liberação das influências da energia ilusória, de Maya. De Maya. Esse exemplo que o Sr. Chaitanya dá aqui é impressionante. O universo de Maya, esse Devi Dhamma, o universo cósmico material inteiro, não é só esse universinho nosso, nem esse planetinha nossa Terra. O universo cósmico material inteiro é o reino de Maya. É como um pote cheio de sementes de mostarda. Olha o tamaninho de uma semente de mostarda. Olha o tamaninho de uma semente de mostarda. E o universo cósmico inteiro é como um pote flutuando nas águas do oceano causal. O que é um pote nas águas do oceano? Então vejam só como tudo é muito ínfimo, tudo é muito pequeno, muito insignificante para a gente valorizar tanto essa vida de ignorância, paixão e bondade materiais, essa vida de ilusão material, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Busca do desenvolvimento desses pumartas materiais. Não, nós devemos buscar a compreensão transcendental. Quem eu sou realmente? Depois, não sou esse corpo, sou alma. Não morro quando o corpo morre, né? Najayate mriyate vakadatim. Ayam bhutva bhavitava nabuya. Nunca nasci nem nunca vou morrer. Então deixa eu... Sou alma, não tem nada a ver com esse complexo material de manifestação material, nada, nem macro nem micro. Sou alma dentro de tudo isso, sou como Deus, Satitananda também, pleno de eternidade, pleno de existência, consciência. Pleno de consciência, de conhecimento. E Ananda, de bem-aventurança, não deixa eu resgatar tudo isso. Então, aí já que eu sou essa alma, como que essa alma vive? Como que essa alma é na sua existência plena? Como que é viver como alma? Aí nós vamos, como acréscimo, ao trilharmos esse caminho, ouvindo o devoto puro, e não esses tolos materialistas, ignorantes, que podem até ter muito conhecimento material, temporário, convencional e limitado, mas não tem conhecimento verdadeiro. Então, ouvindo esse devoto puro, essa alma liberada, seguindo os passos desse devoto puro, dessa alma liberada, o exemplo dele, Sato Vrite, nós vamos, ao aceitarmos que não somos esses corpos, somos almas, agir como almas. Ao agirmos como almas, nós vamos encontrar um segredo ainda mais secreto, uma compreensão ainda mais aguçada, mais avançada, que é a de que nós temos um relacionamento eterno com o Deus Supremo, o proprietário de tudo que existe, o controlador de todos que existem, o bem-querente de todos que existem.
E esse relacionamento amoroso, quanto mais alguém desenvolve, relaciona-se amorosamente com Krishna, se apaixona por Krishna, tanto mais ele fica livre das influências, das modalidades materiais, da energia ilusória, e tanto mais sente bem-aventurança no coração, prazer transcendental, porque essa é a posição constitucional eterna da alma. Esse é o sentimento que a alma tem eternamente no mundo espiritual. Então o Senhor Chaitanya foi fundo ao explicar que todos devem buscar essa perfeição. E Prabhupada está explicando aqui, esse corpo humano existe para isso. Não é para nada mais além disso. Nada mais. Durlabhama no Sanjama, Prabhupada Maharaja falou, é muito difícil alcançar a vida humana. Então, uma vez que alcançamos, que estamos na vida humana, vamos caprichar. Isso significa o quê? Significa que vamos nos ocupar na religião eterna de todas as almas, no Sanatana Dharma, Dharma Bhagavatamiha, falou Prabhupada Maharaja. Que é esse Vasudeva Datta que está ouvindo essa instrução do Sr. Chaitanya aqui? Para poder se situar de verdade? Essa compreensão é a compreensão dos sábios. Qualquer outra compreensão e qualquer outra busca, qualquer outra meta fora dessa é tolice. É tolice. Não resolve nada, não acaba com... Nem se conclui nada que quer se conquistar e muito menos se põe fim na eterna, árdua luta pela existência material dentro do universo cósmico material. Então isso é só sofrimento, só miséria. Então não é isso que o Sr. Chaitanya quer. Por isso ele veio nessa era e trouxe um processo, nessa era que não tem processo, muito simples, que é o processo de cantar o santo nome de Krishna, que é eficaz para isso. Eficaz. Então, no seu Shikshastakam, no primeiro verso do Shikshastaka, ele já falou o poder de se executar esse processo, que é conviver com Krishna nessa era na forma do santo nome dele, Chitodar Panamarjanam Bhavamahada Vagni Nivapanam Sheyakairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Budi Vardanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Savatma Shnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Então quem está dentro desse movimento de Sankirtana do Sr. Chaitanya está sofrendo de lavagem cerebral? Me ajuda aí, me ajuda aí. Olha o que o Sr. Chaitanya falou. Glórias a esse movimento. Isso é lavagem cerebral? Glórias ao movimento do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Glórias ao movimento Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos de repetidos nascimentos e mortes. Esse movimento de Sankirtana é a bênção principal para toda a humanidade. Ele é poderoso, ele apaga o fogo da existência material, o fogo da vida condicionada no universo cósmico material. Por isso ele é considerado a essência de todo o conhecimento. Isso é fazer parte desse movimento. Lavagem cerebral. Ele é a
bênção principal para toda a humanidade. Por quê? Porque ele espalha os raios da lua da bendição sobre todos, sobre toda a humanidade. E ao se executar esse processo, ao se cantar o santo nome de Krishna, ao se almejar essa meta, estar fixo nesse caminho, essa bem-aventurança aumenta como as ondas do oceano de bem-aventurança transcendental, e não há limite para elas. A felicidade transborda. Aumenta o oceano da bem-aventurança transcendental, e assim esse processo, esse movimento de sancta, que esses tolos chamaram de lavagem cerebral, tem gente que ainda fala ainda, nos proporciona o desfrute da bem-aventurança e nos capacita a saborear plenamente a relação amorosa com Krishna, o amor transcendental. Nos capacita a saborear o néctar pelo qual todos anseiam, sempre ansiaram, sempre vão ansiar. É a felicidade transcendental, a bem-aventurança espiritual. Pronto? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya. Jaganya